Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje é o último programa do ano de 2022, gente. Olha só, passou rapidinho esse ano, a gente quase não percebeu, né? Mas queria deixar uma mensagem aqui muito positiva para você para 2023. E eu trouxe uma convidada aqui super especial, que é a Lilian Toledo. Seja bem-vindo, Lilian, à Vale TV. Obrigada. Obrigada pelo convite, Eliane. Um prazer estar aqui com você. Imagina. E a Lilian, na verdade, ela é administradora, ela tem MBA em gestão de pessoas, gestão empresarial, atua há mais de 20 anos como especialista, então, de área de RH, né, Lilian? Especialista também na área comportamental, mentora de carreiras e negócios, né? Enfim, incentivadora de programas de diversidade e equidade e também do empreendedorismo feminino. E o seu propósito é despertar o melhor nas pessoas. E a gente está pensando em 2023 já, né, Lilian? E eu queria começar aqui a despertar, né, o teu melhor. Então, eu queria conhecer um pouquinho dessa tua trajetória profissional. Conta pra gente um pouquinho de ti. Passa rápido, né? Eu parei de contar quando fez 20 anos de carreira, eu parei de contar porque fica mais de 20, fica mais fácil de ir seguindo. Bom, eu comecei minha carreira, na verdade, como técnica de segurança do trabalho, fazia auditorias normativas, trabalhava com a ANP, com o IBAMA, e só que o meu perfil de desenvolvimento, meu perfil de realmente gostar de entender como é que as pessoas funcionavam, eu acabei estudando um pouco mais dessa área comportamental, me aperfeiçoando nas técnicas de recursos humanos, e aí comecei a atuar propriamente dita no recursos humanos. Eu sou, de fato, apaixonada por entender como as pessoas funcionam e, principalmente, como é que elas podem funcionar melhor. E aí acabei me especializando nisso. Então, fui estudar, conhecer tudo sobre novas técnicas de desenvolvimento de pessoas, como é que a gente faz para as pessoas hoje em dia que não têm mais paciência para nada, como é que a gente ensina alguma coisa, como é que a gente troca alguma coisa com esse público tão acelerado, com esse mundo tão acelerado que a gente vive hoje, né? E aí, neurolinguística, neurociência, é, educadores, e aí fui me aperfeiçoando nisso sempre no mundo do recursos humanos, né? Então eu vivo pessoas o tempo todo. E esse negócio de despertar pessoas, né, o melhor das pessoas, as minhas conversas costumam ser bastante provocativas, né? Eu pergunto mais do que falo, eu provoco mais do que respondo, então tá sendo diferente isso aqui, você me perguntando ao invés de eu te provocando, então. Mas é da vida, né, Lilian? Que legal, que legal. E é Muito muito bom. legal isso, né, Lilian, porque essa questão de provocar as pessoas, né, isso realmente desperta nelas, às vezes, coisas que elas nunca tinham visto, não se percebiam com esses dons, com esses talentos, né? Eu acho que isso é muito importante e bem-vindo, né, nas organizações, né? Mas eu queria te perguntar, Lilian, agora assim, pensando, né, tem essa trajetória toda de 20 anos aí de mundo corporativo, né, de entrar em contato com essas questões da educação, aprendizagens e tudo mais, né? Quais são assim os maiores desafios que tu vês para 2023? Assim, o que a gente precisa olhar com mais carinho hoje para começar aí com o pé direito 2023? Bom, aí vou me basear em estudos globais, então, tá, Eliane? Porque é muito amplo, é muito vasto esse ambiente. Mas venho acompanhando já há alguns anos os resultados, os relatórios do Fórum Econômico Mundial, que conversa com empresas do mundo todo e que identifica quais são esses comportamentos, essas habilidades comportamentais que estão sendo mais necessárias no mundo atual, né? Para o universo, a partir de 2023, é bem interessante, porque eu vou falar três das 15 principais que são requeridas pelo mercado a partir desse Do fórum? estudo do fórum. E uma delas vem sendo, assim, figurinha carimbada nos relatórios, né, que é a inteligência emocional. Não tem muito como escapar disso nos dias de hoje, né? O mundo está muito volátil, o mundo está muito dinâmico, as pessoas estão muito voláteis também, né? E o quanto
A inteligência emocional ajuda o indivíduo, a pessoa, tanto no mundo corporativo quanto no mundo do empreendedorismo, além de se conhecer e, como você bem disse, né, tomar consciência dos seus talentos, das suas habilidades, porque é bem isso, né? Às vezes a pessoa tem uma habilidade, mas é inconsciente. Então, é trazer para o consciente algumas dessas habilidades através do autoconhecimento, da gestão das emoções, da empatia também, e com isso melhorar a sua relação com os outros, né? A sua relação com as outras pessoas. Então, a inteligência emocional é a habilidade comportamental mais requerida no mundo corporativo, mas eu posso dizer que é no mundo atual, né? Sim, sim. Tanto em ambiente corporativo quanto em qualquer ambiente. O Uhum. segundo que aparece e vem crescendo no ranking, né, do Fórum Econômico Mundial é a adaptabilidade, né? Muito além da resiliência, muito além da flexibilidade, é a adaptabilidade consciente, é o protagonismo da adaptabilidade, né? É fazer-se adaptável, mas percebendo as mudanças do ambiente. Então não é só a vida está indo para lá, então eu vou para lá, a vida está vindo para cá, então eu venho para cá. Isso é ser adaptável, isso é ser flexível, mas a adaptabilidade requerida hoje, ela é muito mais consciente, é assim, o mundo está indo para aquele lado, meu mercado está indo para aquele lado, meu público está indo para aquele lado. E antes de ser necessário que eu me adaptar de maneira consciente, voluntária, vamos dizer assim, antes que o barco vire de rumo, que o vento me leve para um outro caminho. Então, é estar atento ao que está acontecendo no mundo, estar atento ao que está acontecendo no mercado, e às vezes até dentro da companhia, para a gente já saber antecipadamente, preventivamente, que ações eu tenho que tomar para me adaptar ao novo cenário que vem, né? Não aquele que já está, mas aquele que vem. E a terceira habilidade comportamental que vem aparecendo com bastante frequência também, não só no Fórum Econômico Mundial, mas em vários outros estudos, é a resolução de problemas complexos, né? E isso tem muito a ver com um tal de silêncio interior que a gente tem que fazer para enxergar soluções, para ouvir as soluções, e dentro dessa habilidade de resolução de problemas complexos é onde entra a diversidade, é onde entra talvez a equidade também, porque é ouvindo opiniões diferentes que a gente desenvolve soluções mais assertivas, é ouvindo pessoas que pensam diferente da gente que faz com que a gente consiga resolver problemas mais complexos, porque só o nosso ponto de vista não é suficiente, por mais especialista que a pessoa seja, não é suficiente para resolver um problema mais complexo. Você precisa de outras trajetórias, outras bagagens, outros históricos, outras jornadas, para juntar esse quebra-cabeça e formar uma solução de problema complexo, para formar uma solução que muitas vezes não é tão complexa quanto o problema. Então, a solução Uhum. simples que resolve um problema complexo vem dessa diversidade de ideias, de opiniões, de jornadas, e uma coisa acaba encaixando na outra, né? Acho que Uhum. essas são as três mais fortes, assim. Beleza. Não, e é interessante, Lilian, quando tu falas, né, nessas questões, né, porque eu fico pensando, às vezes, assim, o quanto, às vezes, é difícil, né, para um líder, né, que tem que liderar uma equipe, que tem que, talvez, colocar essa parte comportamental na cultura da organização, sabe? Se ele não está preparado também para isso, né? Então, como é que tu faz isso e quais são os desafios e os benefícios de se trabalhar isso, começando talvez pela liderança, para que essa pessoa possa se centrar, né, e que ela consiga estar bem para poder cuidar das outras pessoas também, né? Um autocuidado e depois um cuidar dos outros, né? Nesse aspecto, Eliane, a liderança acaba tendo realmente um desafio bem desafiador. A liderança, além de liderar processos, projetos, lidera pessoas. E as pessoas são muito diferentes, né, Eliane? Eu costumo dizer nas minhas classes assim que é, cada um de nós é um caos. Né? Eu tenho aqui o meu caos interno, você tem aí o seu caos interno. E quando a gente lidera pessoas, a gente lidera caos. A gente não lidera mar calmo.
né? A gente não lidera a máquina em temperatura e pressão normais, a gente lidera pessoas que estão vivendo com as suas dificuldades, as suas forças, mas como é que a liderança consegue orquestrar isso tudo, né? E realmente o primeiro passo, aliás, na verdade, o primeiro passo para qualquer tipo de sucesso é o autoconhecimento. Então, a liderança também tem que ter um processo de autoconhecimento, né? Até onde eu consigo ir sozinha, até onde eu dependo de pessoas que tenham expertises diferentes da minha, como é que eu junto os talentos que eu tenho na equipe para fazer, mas muitas vezes eu só consigo, enquanto líder, fazer isso a partir deste silêncio interno, dessa compreensão do meu caos interno. E aí, então, o grande segredo da liderança, que é entender o caos interno de cada uma das pessoas, né? Compreender o funcionamento, o modus operandi de cada uma das pessoas da equipe. E aqui tem eu acho um grande barato, né? As pessoas, elas não são de um jeito só, elas mudam ao longo do tempo, né? Tem uma frase muito interessante, não vou lembrar o autor agora, mas que diz que nenhum ser humano entra 2 vezes no mesmo rio, porque as águas do rio já não são as mesmas e aquele ser humano também não é mais. A gente muda o tempo todo e acompanhar esse crescimento, acompanhar a evolução de cada pessoa do nosso time, o que é que um ano atrás tal pessoa não fazia, que agora ela faz, e ir reforçando esses pontos positivos e impactando positivamente na vida das pessoas, mas compreendendo a jornada dela, né? Então, o autoconhecimento é base para que a gente também conheça o outro. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe como a gente funciona, também fica difícil entender como o outro funciona. Os mecanismos que nos levam a ser tão engajados e motivados num dia, e o que é que nos faz procrastinar e ser um pouco mais lento em outros momentos. A liderança, eu digo que o principal da liderança é o olhar atento, é a observação, é sacar qual é realmente o melhor de cada um naquele momento, para aquele desafio, para aquela jogada, para aquela meta, para aquele projeto, e ir montando peças, né? E a gente só consegue montar peças pensando num grande quebra-cabeças se a gente para observar, se a gente olha o todo, né? E não ficar olhando só cada peça, mas Uhum. como é que a gente constrói esse conjunto para virar realmente um sucesso, um desafio, um atingimento de metas. É esse silêncio de ir observando também cada pessoa. É verdade. E a gente vai se descobrindo, né? Eu acho que tanto por mais que a gente lidere, né, a outras pessoas, se relacione com as outras pessoas, né? Se a gente vivesse numa ilha, né, Liliana, a gente não ia conseguir se reconhecer como ser humano, né? Então a gente precisa desse outro para realmente as coisas para esse despertar acontecer em nós mesmos, né? Essa catarse, assim, essa coisa. E pensando, Liliane, aqui agora no que tu falou, com relação a esse autocuidado e tudo mais, tu tem visto, como é que tu vê, o que tu tem enxergado das tuas andanças aí com relação a essa questão do cuidado com as pessoas, né? Porque eu te digo assim, em função das coisas que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes, né? Pessoas com muito problema mental já estão assim num ambiente que não é mais favorável, né? Como é que tu enxerga que a gente possa mudar isso e que perspectiva tu vê para 2023 com relação a essa pauta? Tá, Helene, aí nesse caso vou ter que abordar em 2 aspectos, tá? Primeiro, o Uhum. aspecto individual. Por que que a gente está Desse jeito, né? por que que a gente está desse jeito? Né, exato, porque a gente constrói o ambiente também, né, a gente permite, a gente favorece, a gente se sujeita a uma série de coisas por determinados motivos, então a primeira coisa é se enxergar nesse mundo, o quanto eu permito que tirem a minha paz, o quanto eu permito que que falem comigo de maneira ofensiva, o quanto eu não coloco os meus limites. A gente não foi criado para colocar limites, né, Eliane? Eu espero que as novas gerações sejam, mas a gente não foi. A gente foi criado para
fala baixo para não incomodar o outro, não fala desse jeito que as pessoas não vão gostar de você. A gente foi criado para agradar o outro. Aí chega na vida adulta, a gente tem um ambiente com uma certa concorrência, com uma certa competitividade, com pessoas que não lidam bem com as emoções, as próprias emoções, e aí você se vê num ambiente muitas vezes hostil e sem preparação interna para colocar os teus limites, para dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui para cá você me invade, isso não é bacana, eu não gosto desse comportamento, não aceito quando você fala dessa forma comigo. A gente não foi criado para isso, né? Então, para o indivíduo, né, muitas vezes que tem que aceitar determinadas condições, porque depende do salário, porque depende do emprego, porque ali está a sua sobrevivência mesmo financeira e material, e o quanto isso pode ser rude, né, ou agressivo mesmo, de fato, para a nossa saúde mental. A gente está o tempo todo equilibrando pratinhos entre não desagradar os outros, mas em que momento eu me coloco, em ter que aceitar determinadas situações porque a gente precisa, e caramba, mas eu também quero ser feliz. A gente vive num mundo de dicotomias, né? Até onde eu permito, até onde eu consigo, até onde eu fui trabalhada ou trabalhado para colocar os meus limites. Então, vem de uma construção de sociedade mesmo, vem de uma cultura de sociedade de aceitar tudo Uhum. que depende do salário. E o outro ponto é as empresas, a cultura corporativa, a cultura empresarial, que valida essa sensação o tempo todo, quando a empresa, ao invés de valorizar os talentos, ao invés de entender que não somos máquinas, de que a gente vai sim precisar de descanso, de que a gente vai sim precisar de um espaço de descompressão. Algumas empresas têm, né, salas de descompressão, e isso é muito positivo. Sugiro às empresas que criem espaços assim, como hortas dentro da empresa, como espaços mesmo de yoga, de meditação, de descompressão, de jogos, ping-pong. Isso tudo não é coisa de startup com dinheiro. Isso é um olhar atento para a saúde mental das pessoas, né? O mundo está muito rápido, né? O mundo está muito rápido, as pessoas estão muito rápidas. Pode observar as músicas na nossa época, por exemplo, né? Você é muito mais nova do que eu, mas há um tempo atrás, as músicas na década de 90 tinham introduções instrumentais para depois o cantor começar a cantar de fato. Hoje, a música é bem mais curta, em minutos, do que era antigamente, e já começa com uma introdução muito rápida, porque as pessoas não têm mais paciência. E o mundo foi fazendo a gente ser assim também, né? Se você for olhar os aplicativos onde você rola o feed e vê por segundos cada uma das imagens, te deixa cada vez mais ansioso pela próxima, pela próxima, pela próxima. Essas coisas também vão compondo, né? Então, vou parecer repetitiva aqui, Eliane, mas é realmente buscar esses momentos de silêncio interno para Sim, autoobservação. O que com é que está me certeza. fazendo bem? Até onde eu permito que isso me carregue? Uhum. Não quero mais permitir que isso me carregue, mas dependo desse emprego. Como é que eu construo um plano B para Uhum. poder ter a independência, para poder me desfazer desse ambiente hostil e cuidar um pouco mais de mim? Então, tem os dois lados da moeda, né? As empresas Com certeza. podem sim, e às vezes com ações que não levam muito investimento, começar a cuidar dessa saúde mental, porque a vida está nos empurrando para um mundo cada vez mais ansioso, mas a cada um também, né? Começar a se observar, identificar seus limites, estabelecer suas prioridades. Eu acho que são Verdade. dois caminhos que vão convergir para um futuro melhor. E são necessários, né, Lilian? Não tem como, né? E aí, Lilian, já partindo dentro dessa linha que tu comentaste, né? Tu trabalha também incentivando a questão de diversidade e inclusão dentro das organizações, de equidade, né? O que tu acha assim que seria o primeiro passo para as pessoas que querem olhar para isso
e ser realmente assim, que seja uma ação genuína. O que tu sugere nesse caso? Pergunta boa, pergunta boa. Bom, eu vou começar com o olhar de RH, porque é o olhar que eu tenho hoje, né? Muito como é que o RH funciona a princípio nesse aspecto, tá? A gente é quem busca no mercado as pessoas para ocupar as vagas dentro da empresa, mas não é a gente, RH, quem define quais são os critérios, os parâmetros, os requisitos para a busca dessa pessoa. O que eu tenho feito como RH, tanto na Devio, que é a empresa de tecnologia que eu sou RH, como nas empresas que eu dou consultoria também, tirar, extinguir dos parâmetros qualquer requisito que seja de afunilar. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha feito universidade em tais e tais locais. Então, tem como tirar isso? O quanto realmente é necessário que a pessoa venha de uma determinada instituição? Porque aqui você já limita uma boa parte de profissionais incrivelmente competentes que talvez não tiveram dinheiro para pagar essa universidade, mas que não deixam de ter competência para ocupar esse cargo. Então, começar a questionar a liderança. O RH, eu tenho incentivado muito a gente a fazer isso, a questionar a liderança. Este requisito que você está me pedindo realmente é importante? Tem que ser dessas duas. Justifique a sua escolha. Porque a gente acaba aceitando tudo que vem também, e quando a gente vai buscar, a gente não olha criticamente. Eu estou atingindo um público amplo ou eu estou restringindo a minha busca por causa desses requisitos? Então, primeira coisa para o RH, questione os requisitos que chegam. A pessoa tem que ter finais de semana livre para trabalhos esporádicos. O quão relevante é isso? Qual é a frequência disso? Porque eu já ouvi, inclusive, de empresas que buscam o recrutamento que querem, por exemplo, mulheres sem filhos. Por quê? Porque vai precisar trabalhar de um final de semana de vez em quando. Tá, qual é a frequência disso? E o que você acha da gente perguntar para a pessoa se ela está disposta a isso ou não, ao invés de simplesmente eliminá-la do processo? Então, esse olhar de RH, como é que a gente faz para ter mais equidade aqui? Com vagas afirmativas, além de eliminar, de extinguir esses requisitos que são afuniladores do processo, é realmente criar vagas afirmativas, né? Na sociedade que a gente vive, se a gente não fizer, a gente só esperar as coisas acontecerem, elas vão demorar muito tempo. Então, a gente pode, de maneira proativa, fazer vagas afirmativas. O que é que eu preciso? Que elementos eu preciso? Que características eu preciso na minha empresa? Tá, então eu vou procurar esses requisitos, essas características, e não perfil social, ou perfil de gênero, ou alguma coisa nesse sentido. Um outro aspecto que eu acho muito interessante é preparar a empresa para receber essa diversidade. Eu costumo brincar que a cultura da empresa é como um pote de picles, né? Se você traz uma cereja para esse pote de picles, você pode estragar essa cereja, né? O picles pode não estar preparado para receber esse sabor adocicado. Então, o quanto a gente também, empresas, podem trabalhar a consciência da diversidade para trazer pessoas diversas para a empresa, considerando o quão valioso é a jornada de cada um, o quanto a experiência de pessoas diferentes da nossa rotina podem agregar, podem trazer soluções. Toda inovação depende de pontos de vistas diferentes. A empresa que não inovar hoje em dia é uma empresa que, a médio prazo, vai acabar morrendo. Então, as empresas que não querem morrer em médio prazo têm que trazer diversidade. Diversidade de histórias, diversidade de históricos, diversidade de gênero, diversidade de tudo que a gente puder trazer de diversidade. Pontos de vistas diferentes daqueles que a gente está acostumado ou aqueles que a gente acha que quer. Quero pessoas que sejam inovadoras, mas não traz diversidade para a empresa ou Não adianta para nada. o trabalho, já não vai ter diversidade, porque vão ser pontos de vista que tiveram históricos muito parecidos. Estudaram em colégios particulares, fizeram universidades pagas. Então, como é que você quebra isso, né? É Buscando, verdade. de maneira proativa, histórias diferentes das que a gente já tem. Porque esses Uhum. pontos de vista a gente já tem.
É verdade. E, Lilian, já partindo agora mais para os finalmente aqui da entrevista, né? Ouvindo tu falar, existe ainda muito a se fazer no mundo corporativo, né? E tu achas que, na tua visão, assim, a vinda das mulheres, por exemplo, para o empreendedorismo feminino, tem a ver com isso também? Bom, o empreendedorismo feminino, ele daria para a gente falar pelo menos uns 3 dias seguidos, Eu né? imagino. Sinteticamente, então. Porque assim, a mulher ela empreende por vários motivos diferentes do que o homem empreende, e é uma verdade. Não é só uma militância, né? É de fato uma realidade. A mulher empreende com muito mais facilidade, só que tem mais dificuldade de profissionalizar o seu empreender, né? Vou dar aqui um exemplo: vender doces, vender brigadeiro, vender bolo, vender artesanato. São mulheres que já estão empreendendo há muito mais tempo que a gente, só que têm dificuldade de enxergar aquilo como uma profissão, porque elas fazem isso de maneira natural. Ah, eu já faço brigadeiro, é uma coisa que eu faço com tranquilidade, e acabam tendo essa dificuldade em profissionalizar a profissão, né, de fato. Mas sim, eu acho que o empreendedorismo feminino ele vem aumentando cada vez mais. Eu faço mentoria em programas de empreendedorismo feminino, em especial para mulheres em situação de vulnerabilidade social, e o que eu observo com muita frequência é que o que move essas mulheres a empreender é a independência financeira. Muito mais do que a satisfação pessoal, muito mais do que o status profissional, muito mais do que virar unicórnio. Não que não existam mulheres que queiram isso, querem, mas o primeiro movimento, o que leva a maioria das mulheres para o empreendedorismo é a independência financeira. É a independência financeira por quê? Porque já não aceitam mais viver em ambientes hostis, em ambientes agressivos, em corporações, em empresas que não valorizam o capital intelectual dessas mulheres. Então, é uma espécie de quebrar esse paradigma, né, de que a mulher aceita tudo e de que a mulher tem que aceitar, é mais paciente, de que a mulher é mais boazinha. Elas querem quebrar esse ciclo, mas para quebrar esse ciclo elas precisam de independência financeira, e aí elas buscam o empreendedorismo mais com esse viés de ser independente, de realmente ser protagonista, tomar as rédeas da própria vida, como uma satisfação pessoal muito mais profunda, né, do que eu percebo em talvez outros movimentos. Uhum. Essa fuga de ambientes agressivos, ambientes insalubres mentalmente, e também da não valorização do capital intelectual da mulher em muitas empresas, haja visto que a gente ainda tem uma disparidade muito grande salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma função. Então, boa parte é cansadas deste Sim. teto de vidro, e Uhum, exato. a quebra desse teto de vidro procurando outros ares, outros aspectos, e o empreendedorismo feminino vem crescendo muito, isso é muito bom. Muito bem, muito bem. Lilian, estamos aqui realmente agora no finalzinho, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo para 2023, né? Uma mensagem de esperança para um mundo melhor. Bom, vamos lá. É meio clichê dizer, né, seja aquilo que você quer ser, mas é verdade, né? Construa a tua trajetória partindo do autoconhecimento. Quais são tuas forças? Quais são suas fraquezas? Como é que você lida com as adversidades do mundo? Entenda quais são os movimentos que o mundo onde você vive está acontecendo, para que você se previna, para que você se adapte sem esperar que a vida te leve. Leve a vida que você quer levar de maneira consciente, começando pelo autoconhecimento. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai conseguir escrever uma lista de pelo menos 50 pontos fortes. Com base nesses 50 pontos fortes, para onde você quer ir a partir daquilo que você já tem? Ah, eu quero ir para tal lugar, mas está me faltando tal coisa. Ótimo! O que é que você vai desenvolver para completar essa lista de 100 pontos fortes e realmente construir o futuro, o caminho, aquilo que você quer? É possível, não é tão clichê,
quando a gente começa a fazer. Mas tudo começa no primeiro passo. Então não é Muito só porque bem. a caminhada é muito longa que você vai desistir, começa pelo primeiro passo e os passos vêm. Isso aí. Gente, muito obrigada para as pessoas que estão aqui. Foi mais um ano aqui na Vale TV. Estou muito feliz de ter participado dessa jornada com todos vocês, com todos os convidados que passaram por aqui, que não foram poucos, né? Então, agradeço aí de coração. Em 2023, nos vemos de novo, tá? Beijo no coração e até breve. Até, obrigada.